Início de mais um Guimarães em Debate, um programa do Jornal de Guimarães, semanalmente, às sextas-feiras, a partir das 21h30, nas diferentes plataformas digitais desse jornal. Esta semana, o Guimarães em Debate conta com a participação do Vítor Oliveira, a Mariana Silva e o Carlos Caneja Amorim, que nos próximos minutos vão olhar para alguns dos temas que vão marcando a atualidade política em Guimarães. E o painel, na segunda parte, irá olhar para o discurso do Presidente da Câmara, Dr. Domingos Bragança, na sessão solene do 24 de junho. Mas, por agora, o Vítor Oliveira acha que é importante que olhemos para a recente notícia de que o Paço dos Duques, o Castelo de Guimarães e o Museu Alberto Sampaio continuavam na órbita de uma gestão a partir de Lisboa, guardando-se assim algumas expectativas que havia para que a Câmara de Guimarães pudesse responsabilizar pela gestão desses equipamentos culturais. Mas o Vítor Oliveira é que nos poderá explicar melhor o que é que o levou a escolher este tema, a justificar que o Guimarães em Debate olhe um pouco para ele. Olá, António Magalhães, boa noite ao António e também aos colegas do painel, porque é um tema de atualidade e estamos aqui para naturalmente debater o que nos diz respeito a Guimarães e ao Concelho e ao território e, se me permitem, eu iria fazer uma breve introdução, um histórico deste processo e dizer que o Paço dos Duques, o Castelo e o Museu Alberto Sampaio estão, nesta altura, sob a tutela da Direção Regional da Cultura Norte. Esta Direção Regional e outras ao longo do país vão deixar de existir muito em breve, ou seja, vão ser extintas. Ora, uma reformulação que passa também pelas comissões de coordenação, pela Direção-Geral do Património, toda a nomenclatura cultural. Ora, se as direções regionais deixam de existir, os museus e os monumentos de Portugal, onde se incluem o Paço dos Duques, o Castelo e o Museu de Alberto Sampaio, têm de ter uma nova paternalidade, digamos assim, uma nova alçada que supervisione esta gestão. A Câmara de Guimarães, como sabemos, demonstrou interesse em fazer uma gestão em rede dos equipamentos culturais, incluindo neste pacote a Plataforma das Artes, um equipamento criado pela autarquia no âmbito da Capital Europeia da Cultura 2012. O Governo não descarta esta possibilidade e numa recente reunião a chamou de cogestão nesta relação de gestão dos três tripartida, dos três equipamentos culturais, mas a verdade é que essa gestão, ou essa cogestão, passaria pelo Paço dos Duques, pelo Castelo e do Museu Alberto Sampaio, e não estava aqui contemplada a Plataforma das Artes. Sabe-se que o Governo vai criar agora duas novas entidades culturais, com competências segmentadas e que sucedem à Direção-Geral do Património Cultural. Por um lado, a empresa Museus e Monumentos de Portugal, EPE, que terá sede em Lisboa, uma entidade pública empresarial, e por outro o Património Cultural, um instituto público com sede no Porto. Ou seja, em Lisboa ficará a gestão, por assim dizer, e no Porto a salvaguarda das coleções, a conservação. Ora, são 25 os museus e palácios que vão integrar esta entidade pública e empresarial, mais 6 que saem das direções regionais de cultura. Um total de 31 monumentos que vão estar sob esta alçada da entidade pública e empresarial. Os 25 são todos da Direção-Geral do Património Cultural, os 6 são das direções regionais, a saber, Fortaleza de Sagres, Museu de Alberto Sampaio, Museu José Malhoa, de Caldas da Rainha, Museu de Lamego, Museu Rainha Dona Leonor, de Beja, Paços Duques e Castelo de Guimarães. Ora, perante esta nomenclatura, o Museu de Alberto Sampaio terá uma gestão separada. Poderá ser um Conselho de Administração, poderá ser uma nova gestão, porque estavam na mesma orgânica que o Castelo e o Paços Duques. O que é que significa, em concreto, o museu terá um diretor próprio, ao contrário do que acontece nesta altura, que a doutora Isabel Fernandes é que acaba por fazer a gestão de 3 espaços muito procurados, dos mais visitados no norte do país. Destes 6 museus que há pouco falei e palácios, das direções regionais, passam a integrar a nova estrutura 3 de Guimarães. O Museu de Alberto Sampaio, o Paços Duques e o Castelo. Sabemos que outros museus e monumentos gostavam de fazer parte desta, eu vou-lhe chamar Liga dos Campeões, onde estão os monumentos e os palácios com algum estatuto e que beneficiam desta mais-valia de ser muito procurados e muito visitados. Porque há aqui uma questão que é importante. Porquê é que foram estes monumentos escolhidos? Porque dão lucro.
que dão receita, e outros monumentos que eventualmente têm muitas visitas têm entradas gratuitas e se disponibilizam o acesso franqueado aos seus espaços para ganhar estatuto, para ter escala, no sentido de poderem eventualmente depois usufruir de outros benefícios de monumentos que trabalham, como é o Paços Duques, que trabalham o seu público e que têm, naturalmente, já um espaço criado e meritório. Mas, Vítor Oliveira, isso frustrou as expectativas da Câmara Municipal de Guimarães, que via na possível entrega desses monumentos à gestão da Câmara uma forma de financiar a Plataforma das Artes também. E por esse caminho... Por esse caminho, não foi bem sucedida. A Câmara Municipal de Guimarães, e tem naturalmente que agora, doravante, estar atenta àquilo que será a gestão da entidade pública empresarial. Do novo Nós mais à monumento. frente gostava de perceber melhor porque é que aconteceu esta frustração, mas por agora importava ouvir quer a Mariana, quer o Carlos Igreja Amorim também, sobre, enfim, uma certa continuidade. A gestão continua a ser ao nível da, digamos, da superestrutura lisboeta, não é, Mariana? Sim, boa noite a todos, antes de mais. E, na minha opinião, todos deveriam continuar nesta gestão nacional, porque o processo de descentralização administrativa, que é aquilo que se passa aqui também nesta gestão do património e dos museus, vai criar graves problemas aos municípios, sobretudo àqueles que não querem ficar e serão obrigados a ficar com a gestão dos seus equipamentos. Mas então não votarias favoravelmente que a Câmara de Guimarães ficasse com a gestão destes monumentos? Não, eu não votaria. Porquê? Porque ainda há pouco tempo, em abril deste ano, saiu uma notícia que, e para não errar, o Paços Duques precisa de obras urgentes, era o que dizia na notícia, no valor de 15 milhões de euros. Ou seja, estes equipamentos precisam realmente de muito investimento de preservação e conservação. Por isso, tem que haver, e estas remodelações e estas reformulações das instituições e das entidades, nunca é bom para nós termos um plano, uma espinha dorsal, que nos leve realmente àquilo que é necessário e que é necessário para todos os monumentos em Portugal. E mas, depois há esta distinção. Mas tomando em consideração estes 15 milhões, só no caso dos Paços dos Duques, 15 milhões, e isso era uma estimativa. Como é que se explica que a Câmara quisesse ficar com a gestão? Não era uma atitude um pouco temerária? Pois, não sei, não compreendo. Não compreendo, porque só este número já é assustador para o orçamento municipal, que depois necessita de ser redistribuído, e até por o processo de descentralização administrativa, que vai para a educação, para a saúde, para a área social, para os transportes, e por isso não se percebe. Tudo bem que estes espaços são geradores de receita e alguma receita com significado, e por isso é que o Vítor até sugeriu que são o quê, Vítor, que tu adjetivaste? Que estes monumentos estão na Liga dos Campeões, exatamente. Exatamente, porque eles são realmente os mais visitados e os que têm uma receita maior, que depois era redistribuída por todos os outros. Mas nós temos o património de Santa Marinha da Costa no estado em que está, não é? Não nos esqueçamos. E por isso, quando esta descentralização não é acompanhada pelo devido envelope financeiro, as coisas acabam por decair e nós não podemos estar confiantes, até porque o número de visitas antes da pandemia é muito superior ao número de visitas que é hoje no Castelo e no Paços Duques. Por isso pode haver sempre esta oscilação e é óbvio que estes espaços têm também que criar o seu público, que ser atrativos, mas pode haver esta oscilação e depois isto é um cargo de trabalhos para o município, porque é muito dinheiro que tem que ser investido, porque estes espaços não podem ser deixados ao abandono, que é o que vai acontecer noutros municípios em que não há capacidade, em que não há receita para manter este tipo de espaço. E, por isso, a gestão da cultura tem que ter um pensamento estruturado, um plano estratégico para que a nossa história, para que o nosso património não possa ser deixado ao Deus dará ou às possibilidades dos municípios ou não. E esta reorganização obedece a esse plano estruturado que dizes que é importante que haja
na gestão dos monumentos? Não me parece que obedeça, porque de cada vez que vai para lá um novo ministro, antes era de cada vez que ia para lá um novo governo de um outro partido, mudava, havia essa alteração, não é? Agora, pelos vistos, é o mesmo partido, mas também se faz estas alterações. E na área da cultura e do património é gritante as dificuldades que o património em todo o país passam e que necessitam destas obras de conservação, que são sempre muito caras, são sempre obras muito avultadas e que necessitam realmente que os municípios tenham estas verbas, e os municípios não têm estas verbas. E o município de Guimarães também não o terá, para que depois se faça essa ligação com a manutenção ou pagar também a plataforma das artes, não é? São 3 espaços que são muito caros para que o município queira para si e possa depois realmente financiá-los. E eu não percebo o porquê da desilusão. Eu acho que, ao contrário, deviam todos continuar na tutela e deviam todos continuar da responsabilidade do Governo. Muito bem, já temos aqui olhares divergentes sobre esta questão. Vamos ouvir o Carlos Caneja Amorim, isto porque, caro Carlos Caneja Amorim, eu lembro-me que quando olhamos para estas questões que têm alguma ligação com o poder central, há uma tónica dominante no discurso do Carlos Caneja Amorim, que é a crítica ao centralismo de Lisboa. Também é o que está aqui em causa também, Carlos. Boa noite, António. Boa noite aos companheiros de debate. De facto, isto é só apenas mais um sinalizar, e não deixa de ser irónico, no limite do engraçado, se me permitem, que foi num governo mais próximo, que o último até tinha sido por estes lados, por Braga e por Guimarães. Neste caso foi em Évora que tivemos esta notícia assaz desagradável. Em primeiro lugar, queria dizer que há aqui uma questão política de fundo, que a abordagem que eu faço é mais uma questão de política, de substância política, que é um governo que não tem aqui uma ideia base que esteja subjacente a políticas que depois vai adotar. Porque um governo que tem a matriz descentralizadora e que, inclusivamente aqui, honestamente, está a fazer uma reforma do Estado que eu acho interessante, que tem a ver com as comissões de coordenação e desenvolvimento regional, que foram convertidas em institutos públicos de uma forma interessante, até na lógica de obter financiamento, que vai permitir, inclusive, o recurso a fundos comunitários para financiar o seu funcionamento. Que, inclusivamente, fez na área da cultura, houve outras áreas que essas transferências ocorreram, na área da cultura, vai, inclusivamente, deveria permitir extinguir a Direção Regional da Cultura do Norte e incluir essas competências nas CCDRs. Onde está aqui a terceira divergência sobre o assunto que estamos aqui a tratar? É que, honestamente, isto não é uma derrota do município de Guimarães. Isto é uma má decisão do Governo nesta pulsão centralizadora, que fosse a Câmara Municipal governada pelo PS ou fosse governada pelo PSD, a solução seria negativa igual. Portanto, eu tenho que ser aqui honesto e transparente. E, inclusive, alertar aqui para uma coisa. Nós não devemos confundir gestão de proteção do património. Uma coisa é a Câmara Municipal de gerir. A gerir tem a ver com receitas correntes, despesas correntes. No que tem a ver com despesas extraordinárias, para isso é que existe o Orçamento de Estado. Ou o António Magalhães vai-me dizer que o Orçamento de Estado só existe para as obras feitas em Lisboa. Então, os impostos dos portugueses não é precisamente para fazer face neste tipo, como estamos aqui a falar, porque está previsto uma grande remodelação do Paço dos Duques, com um orçamento que a Mariana já sinalizou por volta dos 15 milhões de euros, que até me parece curto, porque julgo que será superior, mas para isso é que existe o Orçamento de Estado. Ou o Orçamento de Estado, como eu digo, só existe para outras latitudes e longitudes? Não. Guimarães, há muito. Guimarães, repare-se, António, eu já sinalizei isto aqui e acho absolutamente inaceitável. Fez-se a Capital Europeia da Cultura em Lisboa, Orçamento de Estado financia. Fez-se a Capital Europeia da Cultura no Porto, Orçamento de Estado financia. Fez-se a Capital Europeia da Cultura em Guimarães, Orçamento de Estado zero. Isto é justo? Isto é sério? Quer dizer, agora, onde eu noto, e aí Guimarães perde, compreendo, há aqui esta divergência que, por vezes, que eu já alertei aqui também ao António, quando dizia que temos que ver que perfil de liderança nós queremos na Câmara Municipal. E quando estou a falar de perfil de liderança, não estou a falar do Presidente. Estou a falar de perfil de comunicação. Porque eu também sei, não posso ter essa desonestidade, que a Câmara por vezes teme, seja de que partido for, que se tiver uma opinião mais forte,
pode ser que ainda receba menos. Há esse temor, eu sei que há esse temor. Agora, eu defendo outro tipo de perfil. Eu defendo uma liderança para a Câmara Municipal, um perfil de liderança da estrutura do Executivo em que se defenda e se dê a conhecer à comunidade, porque às vezes até a própria comunidade não sente que Guimarães está a ser injustiçado. Ou seja, e, portanto, nós temos que levar à nossa comunidade, levar à comunidade vimaranense, que Guimarães está a ser muito maltratado e não é queixinhas, não é ser picuinhas, nem é estar aqui a fazer de conta que somos uns coitadinhos. É factual, António. Ou é seja, factual. Carlos, fizesse a Câmara de Guimarães o que fizesse, a resposta seria sempre a mesma? Até por analogia com aquilo que já se passou na Plataforma das Artes? Exatamente, António, porque isto, inclusivamente, o Vítor Oliveira sinalizou isso de uma forma bastante também clara. Isto também tem a ver com a tesouraria que estes monumentos geram. E infelizmente, António, o Orçamento de Estado é menos de 1% para a cultura. Como é que é possível? Quer dizer, ainda por cima ainda vão buscar estas tesourarias, porque são monumentos muito visitados. Somos vimaranenses que visitam Guimarães e vêm aqui a Guimarães e, de facto, para nós é um prazer receber as pessoas, mas depois o dinheiro que é deixado aqui vai para o Orçamento de Estado. Se vai para o Orçamento de Estado, depois ainda vai financiar a cultura noutras latitudes. Isto, para mim, não é justo, não é sério e não é democrático para com a soberania vimaranense, digamos assim. Porque não é conversa populista de políticos, isto é factual, isto é matemática. Como é que é possível? Nós não podemos continuar a permitir isto. Vítor Oliveira, o que é que se devia ter feito, então, para ultrapassar esta espécie de nó-górdio? Não há volta a dar-lhe, não é? A questão é esta, António. Nós sabemos que o Paços de Lucas e o Castelo de Guimarães são o porquinho mielheiro da cultura, da atual Direção-Geral de Cultura Norte. Eu estava aqui a olhar para os meus apontamentos e tinha aqui uma nota de que um museu de Braga, por ano, tem de receita 40 mil euros e de prejuízo 1 milhão. Ora, se não importa identificar, os números são públicos, portanto é uma questão de se ver. Se o Paços de Lucas gera uma receita na ordem de 1 milhão de euros com 400 mil visitantes média, isto significa que o Paços de Lucas, no atual modelo, está a financiar outros museus. E o que está a ser feito com esta reforma cultural é agregar numa só, na tal Liga dos Campeões, que há bocadinho, metaforicamente, referi, aqueles que contribuem para depois poderem beneficiar dos investimentos que são necessários. Ora, o modelo será à escala de um hospital, portanto, a gestão de uma EPE, uma entidade pública empresarial. O que significa que, no final do ano, se o excedentário orçamental não vai para o Ministério das Finanças, fica na empresa e depois é investido no sentido de gerir e de suprir as lacunas. Na apresentação, eu estive a ver um vídeo de cerca de 1 hora. É só para terminar. Só para terminar o raciocínio. Foi anunciado um investimento de 100 milhões de euros nos equipamentos culturais. Isto há uma semana, quando foi apresentado este modelo de gestão. Se vai ser bom ou se não vai ser, é aqui iremos ver. A verdade é que o Paços de Lucas não pode, nem o Castelo, nem o Museu Alberto Sampaio, continuarem a ser prejudicados permanentemente, nem Guimarães, nem a Plataforma das Artes, naturalmente, que necessita... O Orçamento Municipal na questão da Plataforma das Artes é que está a gerir, é que está a financiar a plataforma. Exatamente. Agora, há outro pormenor que, na sequência desta reforma que vai ser feita, que vai beneficiar Guimarães, que poucos saberão. Nos anos 80, o Paços de Lucas perdeu o estatuto de residência oficial de Presidente da República. E com esta reforma vai ser devolvido ao Paços de Lucas esse pípito, esse estatuto por decreto, oficializado naturalmente, de ser novamente residência oficial do Presidente da República. Pronto. Enfim, o que eu acho aqui, em boa verdade, é que em causa está uma questão de PRR. É necessário e é urgente distribuir verbas, é necessário colocar o dinheiro nas mãos de alguém, passe a expressão, e, naturalmente, daí esta urgência na transição que estamos agora aqui a falar. Eu gostava de ouvir o Vítor um comentário sobre este estatuto de EPE conferido a esta nova empresa, se por analogia com outras EPEs que têm tido problemas com a tutela do Ministério das Finanças, por exemplo, recordemos o que se falava ainda há pouco tempo da CP, por exemplo, se não poderemos correr esse risco, ou seja, a empresa tem receitas, mas depois elas ficam cativadas pela tutela.
será raro com este governo socialista. Essa é uma questão que... Estamos a especular, não é isso? Estamos a especular e também do real, mas o que eu concluí ao ver esta primeira apresentação, o preâmbulo das apresentações, é que está ainda tudo muito verde. Aliás, quando alguém colocava uma questão, os próprios responsáveis não sabiam responder aos problemas que estavam a surgir. Portanto, acho que... Já é um bocadinho preocupante, Vítor, não é? Pois. Dá a impressão que a coisa foi pensada assim um bocado sobre os joelhos, se me é permitido. Daí eu estar a sugerir a questão do PRR, porque é necessário as verbas serem distribuídas, serem canalizadas para os tais 100 milhões de investimento que há pouco estava a falar. É necessário alocar esse montante e depois, a partir daí, esta urgência, esta emergência de se resolver os assuntos. Mariana Silva, sim, mas só a Mariana Silva, porque há pouco, quando o Vítor Oliveira falava na ligação do PRR a esta decisão, a Mariana sorria como se eu interpretei, pois, diria a Mariana. Não, eu estou pasmada com a intervenção do Caneja e até nem deixei, nem interrompi, digo, porque exatamente, sim, mais, porque o PRR já sabemos que estamos aqui todos a adaptar, todos não, o Governo está a adaptar aqui todas as suas políticas para poder ir buscar o dinheiro do PRR e poder aplicá-lo. Vamos ver no fim o que é que foi aplicado e se foi bem aplicado. Mas eu não percebo qual é o problema do Caneja. Então, o Caneja dizia, o Orçamento de Estado não é só para se gastar em equipamentos de Lisboa. O Orçamento do Estado serve também para os equipamentos a norte, a sul, ao centro, não é? Todos. Pronto. Mas, ao mesmo tempo, os Passos Duques e o Castelo deveriam estar na gestão da Câmara. Exatamente. Pronto. Até aqui estamos certos, não estamos? Mas a Plataforma das Artes ficou de fora. Exatamente. Por uma incompetência da Câmara. Porque, não, vamos lá ver. Enquanto esteve lá o PSD no governo, até compreendo que houvesse ali que não concordassem, o PS com o PSD. Agora, o PSD já não está lá há muito tempo, Sabe, é o PS que está lá. Se calhar até não pensa igual a mim. E por isso, sim, mas também se colocou essa questão na altura. E por isso, o PS na altura também pediu que a Plataforma das Artes entrasse no Orçamento do Estado. Foi construída por um efeito. Exatamente, foi construída e todos os outros também tiveram e a Plataforma das Artes também deveria ter. Agora estamos de acordo. Agora, a questão é que não há coerência, porque o que vai acontecer é que as receitas são para o Governo, ou para estas entidades, ou para esta EPE que vai fazer esta gestão dupla ou aqui em ligação com o Governo, e por isso vai ter as verbas e vai ter a obrigação de gerir o património e de financiar as obras. Por isso continuamos no âmbito do Orçamento do Estado. Certo. Correto? Só que está lá no Orçamento do Estado, se passar para o município, quem nos garante que estes equipamentos que estão da responsabilidade e da gestão do município entram para o Orçamento do Estado como a Plataforma das Artes não entra? Esta é que é a questão. Esta é que é a questão. E vou recordar-te mais uma coisa, é menos 1% para a cultura porque alguém votou contra. Percebes? E isso não é politiquices, não é o passado, ou não sei o quê. Não, votou o PS e o PSD votam constantemente contra a que seja 1% para a cultura. E por isso é que nós continuamos a subfinanciar a cultura e o património. Concordo. E há uns tempos discutíamos aqui património da responsabilidade do Estado que está em degradação e que pode até acontecer um acidente grave. E por isso, a questão aqui é, nós não temos que dividir para reinar. Nós temos é que ter a obrigação, o Governo tem que ter a obrigação de fazer a manutenção dos seus espaços. E se começar a distribuir pelas entidades, por os municípios, por aqui, por ali, o que vai acontecer vai ser como na costa. Vão dizer, a responsabilidade não é deste, não é daquele, não é do outro, sabe-se Deus quem é, vem a raspadinha, não vem a raspadinha, e por isso é o que vai acontecer nesta situação. E aquilo que acontece com este processo de descentralização administrativa, quer seja no património, quer seja na área social, quer seja na saúde, quer seja na educação, é que não vai haver dinheiro para tudo. E nós, se já temos um país a duas velocidades, como tu reafirmas muitas vezes aqui neste programa, nós vamos ter um país a várias velocidades.
a várias velocidades, porque nem todos os municípios conseguem suportar todas estas despesas. Claro. Quando na última vez fui à CIM falar sobre transportes, o que nos foi dito foi, sim senhor, este processo do passo único até está a andar, mas será que os municípios vão ter dinheiro para manter isto com tanta despesa? Esta é que é a questão. Com tanta despesa e cada vez mais carga sobre os municípios, será que vai ser assim fácil? Nós fazermos esta gestão, os municípios fazerem esta gestão de tudo e terem dinheiro para tudo? Para os direitos, porque estamos a falar de direitos, estamos a falar de habitação, estamos a falar de transportes, estamos a falar de educação, estamos a falar de saúde, estamos a falar da área social. Por isso, agora do património e da cultura, será que o património e a cultura vão continuar em último lugar também nos municípios? Educação. Por isso, aqui a questão é, para mim, é simples. Para mim é simples. A plataforma devia estar no orçamento do Estado, devia haver 1% de cultura, 1% do orçamento do Estado para a cultura e devia do património e a conservação do mesmo ser da responsabilidade do Governo e não andarmos nestas confusões que, pelos vistos, os técnicos nem sabiam responder às questões básicas que lhes foram colocadas. Carlos Carajão. Relativamente a isto, António, percebo as questões da Mariana e estamos em parte de acordo, só temos aqui uma visão, a visão quadro que eu defendo para estes equipamentos culturais é a partir da lógica de que na proximidade se gera melhor. E também claramente que estou a puxar a brasa para a minha sardinha, que é Guimarães, como é lógico. Agora, percebam-se as diferenças. A Plataforma das Artes foi um equipamento feito tendo por base a Capital Europeia da Cultura. Tal como foi a Casa da Música no Porto e como foi o Centro Cultural de Belém em Lisboa. E, portanto, aqui há uma relação financeira que já devia estar contabilizada, que foi cumprida em Lisboa e no Porto e não foi cumprida em Guimarães. Tivemos aqui um prejuízo financeiro, houve aqui uma injustiça, eu digo, reponha-se, faça-se justiça, nem que seja tarde. Relativamente a estes equipamentos, como eu digo, até estava há pouco a interromper a Mariana e a dizer isso, eu até sei que não tem sido a posição oficial do PSD de Guimarães, por exemplo, que não é muito favorável a que seja a Câmara Municipal a gerir estes equipamentos. Eu tenho outra visão, esta é a minha visão, porque, de facto, a questão da gestão, numa lógica descentralizada, parece-me que é a política certa. E, portanto, eu aqui a análise falo na lógica dos princípios, das ideias básicas que devem estar subjacentes às políticas que depois se adotam. E, portanto, a gestão corrente, com o pessoal e as receitas correntes, que também resultam das visitas aos espaços, esse dinheiro deve ficar cá. Admito que uma percentagem desse dinheiro vá para o Instituto que fica para a salvaguarda do património, porque de facto isso também é equilíbrio. Agora, não se use o dinheiro que é criado em Guimarães para financiar o Orçamento de Estado para a cultura do resto do país. Isso é que não parece bem. Inclusivamente ali o Vítor Oliveira até sinalizou que por vezes até se financia equipamentos bem próximos que têm déficits de exploração bastante elevados. E, inclusivamente, a outra situação que o Vítor Oliveira sinalizou e que eu concordo plenamente e que tem que ser dito com toda a clareza é que não há dinheiro no Orçamento de Estado para investimento. Só resta o PRR. E é por isso que está tudo à espera do maná chamado PRR. Só que está a acontecer outra coisa trágica, sobretudo até para Guimarães no plano económico-financeiro, sobretudo das empresas. É que o PRR está a ser gasto substancialmente, sobretudo está a ser despachado com outra velocidade para a despesa pública, porque o Orçamento de Estado não há. E o dinheiro que devia estar a chegar às empresas não está a chegar porque está a ser gasto em substituição da despesa pública que devia ser do Orçamento de Estado. E essa era outra discussão que não cabe hoje no âmbito do programa. Vítor Oliveira, comentários finais sobre isto? Breve. O Carlos Caneja Amorim falou e muito bem, da questão da proximidade. Essa proximidade já existe na gestão entre o Paços de Lucas e a Câmara Municipal de Guimarães, porque na teoria, ou melhor, na prática, essa relação de proximidade é quase diária na gestão corrente do próprio espaço. Agora, mas aqui, porque há um bom relacionamento. Porque há um bom relacionamento. Ora, aqui uma questão que não está... A Câmara Municipal não tem qualquer poder de decisão na gestão dos equipamentos. Porque na teoria... É isso que eu estou a falar. Na teoria, exatamente. Na prática é isso que sucede, na teoria não é. Há uma boa relação. Agora, porque há uma boa relação. Agora há uma questão que é importante definir e que alguém terá que dar respostas, que é como é que será o usufruto do espaço. A Câmara Municipal de Guimarães poderá
continuar a realizar sessões solenes no Paços Duques, quem é que vai tratar da manutenção dos espaços verdes em redor do Paços Duques? Tem que haver protocolos, isso aí parece-me evidente. Depois tem que ser... Pois, mas não está ainda definido. Sim. Porque estamos a falar de uma Falaste ideia. há pouco que está a ser um pouco feito em cima do joelho, mas na lógica do PRR, parece-me que sim. Pois. A urgência de haver este dinheiro, o dinheiro que vem da Europa. Não é? Sabemos que os espaços verdes jardins do Monte Latito são um postal ou um dos postais de Guimarães e esta questão da proximidade é aqui que fica mais premente. Quando a Beatriz foi lá tirar a fotografia, estragou um bocado aquele espaço. Continuemos. Foi lá, não foi tirar Vítor Os Oliveira. vitros e os turistas, É, ok. portanto, e há muitos turistas em Guimarães. Guimarães em debate. Estás a ver, Vítor estás a Oliveira. Então, para concluir, Vítor. Para concluir, fala-se nesta solução no modelo de gestão participada, é isso que se pretende. A ver, vamos se vai concretizar ou não este pressuposto que está associado a esta EPE. Fala-se da obrigação do cumprimento da eficiência económica dos custos e gestão por objetivos. A ver, vamos também se de facto será cumprido ou não, mas por enquanto eu acho que continua ainda, mesmo assim, a ser muito prematuro, porque os traços gerais não estão bem definidos. Mariana Silva e Carlos Santos Amorim. Só mesmo, sim. Só porque há pouco falávamos da desilusão da Câmara por não ter ficado com a gestão do Castelo e dos Paços Duques. Eu não vejo a mesma preocupação da parte da Câmara em construir um museu municipal. Em que tanto se fala, não é? Em que tanto se promete, em que tanto... até mesmo no próximo assunto nós vamos falar, no próximo tema, não é? Que diz um território de forte identidade e raízes industriais, diz o Sr. Presidente no seu discurso. Ora, todos sabemos qual foi o nosso passado, todos sabemos qual é o nosso presente e todos queremos que o nosso futuro seja realmente baseado naquilo que fomos até hoje. E por isso, este museu industrial que tanto se falava, para contar a nossa história, para que as pessoas venham a Guimarães e também saibam de que desenvolvimento usufruíram os vimaranenses e usufruiu o país, com as exportações e com todo o desenvolvimento das nossas indústrias, quer seja têxtil, quer seja da cutelaria, eu não vejo a Câmara Municipal tão entusiasmada em resolver esta questão e em ter um museu municipal a sério, como o de gerir o Castelo e os Paços Duques, como está preocupada com isso. Fica aqui o alerta da Mariana Silva. Carlos Santos Amorim. António, só mesmo para concluir, que já em parte já o referi, que é perceber que o orçamento da oficina tem um impacto pela questão da plataforma das artes que limita a atuação a nível do valor relativo do que é gasto na plataforma das artes, que corta, no fundo, a cultura em Guimarães, quando deveria ser uma despesa que devia ter sido suportada pelo Orçamento de Estado. É por isso que as pessoas percebam isto no concreto. Quando o impacta, se calhar, poderia ter outro tipo de valores envolvidos, quando outras políticas culturais podiam ser apoiadas, quer a Câmara Municipal na variação da cultura, quer a própria oficina, devido a esta despesa, que é bastante considerável, é limitada nessa sua ação. Mas essa falta de financiamento da Plataforma das Artes tem um nome, é uma opção política. Mas é de Lisboa, não é sei, então, mas Guimarães tem que ter força para isso também, não é? E os deputados guimaranenses também têm que ter força para isso. Voltaremos a esse assunto, provavelmente num dos próximos programas, e fica desde já até aqui o convite público ao Sr. Vereador da Cultura para estar aqui connosco para debatermos também a cultura em Guimarães. Porque, por agora, o painel, nomeadamente a Mariana Silva e o resto do painel, concordou, devíamos olhar para o discurso do Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Dr. Domingos Bragança, na sessão solene do 24 de junho. Ora, confesso, Mariana Silva, que estou curioso por saber o que é que justifica também o interesse nesse discurso. O interesse é porque é interessante que naquele cenário, não é? Eu tive presente e por isso naquele cenário grandioso e com aquela bela interpretação do coro e de todos os músicos, ficamos assim meio encantados e o dia 1 de Portugal leva-nos assim para um outro orgulho de sermos vimaranenses. E por isso o interesse da
qual será o discurso do Presidente da Câmara, torna-se ainda maior. E estava até muita gente a assistir. E não deixa de ser interessante que eu fui reparando que este é um discurso muito verde, não é? Que é um discurso muito da sustentabilidade, da capital verde, do caminho do desenvolvimento sustentável, da neutralidade climática, há todo aqui um olhar para o futuro, e só que depois vamos lendo... na linha do discurso oficial do Exatamente. Presidente Domingos Bragança. Exatamente, mas aqui vamos lendo depois nas entrelinhas o que está, ou naquilo que realmente foi dito e foi escrito, e percebemos que afinal há aqui algumas coisas que não são muito coerentes, não é? Porque quando o Sr. Presidente diz consciência ecológica, crescimento sustentável do tecido económico, gerador de riqueza e bem-estar social, cito, não é? Depois, não bate a bota com a perdigota quando o Sr. Ministro da Economia e do Mar diz não temos que ter medo da palavra lucro. E por isso também e da redistribuição da riqueza que tanto se fala em Portugal. Vai ao encontro do mesmo discurso que ouvimos esta semana, e por isso é que eu achei que merecia vir aqui para a reflexão. Que esta semana também ouvimos do discurso da Lagarde, do Banco Central Europeu, que culpa os trabalhadores pelos aumentos dos juros, e podem os trabalhadores ser os culpados de querer aumentos seus salários, e aumentando os seus salários vão aumentar os lucros, os juros, não há mais que fazer. E por isso estamos aqui nesta questão, e voltando à indústria, ao desenvolvimento industrial, a tudo aquilo que as indústrias nos trouxeram em termos de exportação e de desenvolvimento para Guimarães, em que os mesmos são sempre os mesmos a pagar a fatura disto, que são os trabalhadores. Nós continuamos a viver numa cidade que é geradora de riqueza, que não temos medo do lucro, que queremos que estas empresas tenham lucro, mas não estamos com o bem-estar social. Porque somos um concelho de baixos salários. E por isso a questão social, a questão da sobrevivência dos vimaranenses, que sobrevivem, não vivem, não é? Porque têm salários muito baixos, apesar de contribuírem para esta indústria forte e que até servirá mais tarde para a reindustrialização do país, como disse também o Sr. Presidente. E ficamos aqui no meio desta dualidade e desta incoerência de discursos e de unir tudo isto, porque não é possível. Não é possível. Quem continua este discurso de esperança, como dizia o Sr. Presidente, de desenvolvimento, de futuro, de educação, de cultura, de olhar para a frente, não é possível. Não é possível. Porque aquilo que os vimaranenses vivem no seu dia-a-dia é de olhar para o bolso e vê-lo vazio antes do fim do mês chegar. E isto foi o que me fez trazer, e de outras coisas que podem ficar para a segunda intervenção. E vamos ver então o que é que o Carlos Caneja Amorim leu no discurso do Dr. Domingos Bragança. No discurso do Dr. Domingos Bragança, inclusivamente, eu já tinha sinais de ideias base desse discurso por um discurso prévio que ele tinha feito em São Trocato, na cerimónia de elevação à Vila de São Trocato. E, de facto, não posso deixar de dizer aquilo que realmente penso. Acho que o discurso, quer na técnica como foi construído, pareceu-me que de facto foi um discurso que merece o meu aplauso. Merece o meu aplauso pela simples razão de que, inclusivamente, citando Santo Agostinho, o Bispo de Hipona, que é um pensador pelo qual eu tenho muito respeito e carinho, e de facto julgo que o Dr. Domingos Bragança foi feliz na forma como abordou e criou para, pelo meio, meter pedaços da sua política e da sua visão de cidade, nas quais essas partes eu não concordo e tenho uma visão diferente. Mas não é pelo facto de eu ter uma visão diferente, não é pelo facto de a ideia de concelho, a ideia de cidade que eu tenho ser diferente da dele, que eu não deixo de ter respeito pela visão que ele tem. Agora, na parte que é má e da qual eu quero falar, é quando, por exemplo, se fala, e como a Mariana Silva disse bem, um discurso muito verde e depois insiste-se na via do Ave Parque. Eu não consigo perceber. Porque é que se mete nesse discurso a via do Ave Parque? Quando todos já está mais que documentado que é um atentado ambiental que ele se vai fazer.
Portanto, aí a bota não bate com a perdigota e parece-me que aí não está bem. Como não me parece correto que se use insignificantes sem significado. O que é que eu quero dizer? Alguns chavões. Insiste-se no triângulo mágico de se falar educação, cultura, ciência, repete-se à exaustão. Mas se for, é preciso que as pessoas percebam. Não é fazer uma universidade, não é ter espaços culturais, não é ter escolas, que faz com que uma comunidade, por si só para o facto de haver isso, tenha progresso e sucesso. É preciso muito mais que isso. É preciso que, de facto, em primeiro lugar, isso se interligue, que exista ligação, quer com a sociedade civil, quer inclusive com as empresas. Porque senão estava descoberta como fazer com que todos os conselhos tivessem sucesso. Era fácil. Faziam todos o mesmo. Mas não é assim. Onde nós temos que enriquecer, e aí voltamos à parte do discurso que eu gosto, quando o Presidente dizia que nós precisamos voltar, no fundo, a construir comunidade. É que, de facto, haja uma proximidade entre todos, porque senão não há qualquer possibilidade de termos sucesso. De facto, para existir isso, temos que ter consciência de que todas as partes têm que estar interligadas e não construir quase artificialmente estruturas de ação que depois não casam umas com as outras e não levam àquilo que se queria que era o sucesso. Vamos ouvir então a leitura que o Vítor Oliveira teve deste discurso também, que é que o impressionou mais. O Presidente Domingos Bragança fez há dias o seu 10º discurso como Presidente de Câmara no âmbito das cerimónias protocolares do 24 de junho. Ou seja, já abordou por uma década, portanto, durante 10 vezes, o tema do 24 de junho. E manteve a coerência do seu discurso, da Capital Verde, da mensagem de esperança que tem que transmitir, porque, no fundo, um político tem que fazer isso, tem que transmitir esperança e confiança para, enfim, ultrapassar dificuldades. Agora, se foi coerente daquilo que tem sido proposto e dos assuntos que tem abordado, acho que faltou uma palavra para os desafios que estão pela frente, porque quem ouvir percebe o entusiasmo, mas também percebe que não há só flores. Portanto, basta ligar as televisões e ouvir rádio e ler jornais e perceber que há dificuldades, que há problemas na educação, problemas na habitação, desafios que precisam de uma ação coletiva, como o Ministro da Economia bem disse e sugeriu. Ora, este discurso de cooperação tem de ser, de facto, enumerado, tem que ser elencado e não pode ser ocultado, sob pena depois de estarmos agora aqui a analisar, quase que à lupa, o discurso o 10º discurso do Presidente da Câmara sobre o 24 de junho, sobre a Batalha de Salmamed, sobre os feitos do Príncipe Dom Afonso Henriques em 1128. Mas, Vítor Oliveira, por exemplo, quando o Presidente Bragança, referindo-se à revisão do PDM que está em curso, diz, e cito, mais solo urbano para a habitação acessível ao nível dos rendimentos das pessoas, na base de um urbanismo ecológico e humanizado, isso não é, digamos, algo palpável? Refere-se a algo que está a ser revisto e que apontará para aí? Essa é uma questão pertinente, António, porque a área de solo urbano, e não sei se pode dar uma notícia em primeira mão, vai baixar 3,4% no final desta revisão, que é uma revisão pontual, não é uma revisão profunda, é uma revisão que está determinada pela lei de 5 em 5 anos, portanto a última vez que foi publicado o PDM foi em 2015, tinha que ser revista em 2020, é o que está a ser feito. No entanto, em 2014 foi publicada uma legislação nova, Guimarães manteve, porque já tinha sido feito o trabalho de base e entrou em vigor esse trabalho que tinha sido desenvolvido nos últimos 5 anos e agora o que está a ser feito é uma atualização, um ajuste em função da legislação que estava em vigor em 2014, mas que agora tem que ser atualizada. Ora, e porquê é que a área de solo urbano vai baixar 3,4%, 3,5%? Mais coisa, menos coisa. Por causa, em grande parte também, da candidatura de Guimarães à Capital Verde Europeia. Porque é um dos requisitos aumentar a área verde.
E essa candidatura foi feita há pouco tempo. Portanto, acho que tem que haver aqui, na minha ótica, uma maior articulação entre os pelouros, porque na elaboração de discurso tem que ser partilhado, para depois não sair uma informação como acabou por sair. Comentários breves num minuto, mas é mesmo um minuto, Mariana e Carlos. Não deixa de ser engraçado que aquilo que o Vítor nos acabou de anunciar, até porque o Vítor não esteve claramente nas sessões de esclarecimento que o Sr. Presidente fez sobre a alteração ao PDM, porque nas duas sessões, eu tive na dos transportes, não tive, foi na das indústrias, das indústrias, acho eu, mas na da mobilidade eu tive. E nas duas, o Sr. Presidente fez questão de dizer que tem que aumentar a área urbana. Fez questão de dizer isso. E fez questão de dizer que é necessário para a habitação, para a indústria e para o desenvolvimento que pretende para o Conselho. Mas também dizia que havia a hipótese de construir mais em altura para compensar a falta. Está bem, mas ele disse que ia aumentar a área urbana, claramente, não é? E por isso é que não bate certo com a neutralidade climática, e eu aqui discordo do Vítor que não é preciso lupa, a gente olha para aqui para o discurso e tira logo daqui algumas conclusões básicas, e rapidamente, a neutralidade climática, faltam transportes eficientes, sobretudo o comboio, e falta a despoluição do Rio Ave, que está cada vez pior, não temos praias fluviais que sejam de acordo para que possamos usufruir. E só mesmo esta questão que não é preciso lupa, que é a estrutura da mobilidade, em que o Sr. Presidente diz que acomoda um sistema de transporte do BRT, o metro ligeiro de superfície. O Presidente não larga aqui a questão do metro de superfície. E mais à frente diz cujos projetos já financiados pelo Ministério do Ambiente. Ou seja, não é isso. O que o Ministério do Ambiente vai financiar é o estudo do BRT para Guimarães. Não é o projeto. Ele deve estar a falar de outros projetos que o Ministério do Ambiente vai financiar. Pode ser projeto no sentido de ser um estudo. Pois, não sei se é. Então temos que estar aqui sempre a mudar a nomenclatura das questões, não é? E por isso parece-me que há aqui a tal vida digna para todos e a tal esperança demorou muito a chegar, 10 anos e ainda não chegou. Carlos Carejo Marinho, vou pedir o impossível. 30 segundos. Vou ver se faço recuar o impossível. António, partindo de Santo Agostinho, que é estrutural o discurso do Domingos Bragança, duas notas positivas e uma nota negativa. Quando falamos do presente das coisas passadas, estamos a falar de memória. Uma nota positiva para o facto de o Dr. Domingos Bragança insistir em dar centralidade ao dia 1 de Portugal. Eu acho que essa é uma boa estratégia na qual eu concordo, porque isso pode trazer muitos benefícios interessantes para Guimarães. Outra nota positiva com o presente das coisas presentes, que tem a ver com uma boa estratégia que o Dr. Domingos Bragança teve, de ter presente quer o António Cunha, que é o Presidente da CCDR Norte, quer o Ministro da Economia. É importante para Guimarães, embora depois vemos que nas políticas concretas não estamos a ter grandes benefícios, mas é importante para Guimarães ter pessoas com peso de decisão neste tipo de eventos. Nota negativa para o Presidente... Nota negativa para o tempo que já passou. O Presidente das coisas futuras, que é algo que sinalizou a Mariana e algo que sinalizou o Vítor Oliveira. Falta esperança. Em termos concretos, falta esperança, e aí, pronto, tem a ver com visões diferentes do Conselho para o futuro, que é um projeto que traga uma qualidade de vida superior à comunidade vimaranense. E o nosso tempo está mais concluído, mas mesmo assim ainda vamos reservar uns minutos para trazermos aqui à partilha algo que devia ser falado e não foi. Eu era capaz de desafiar a Mariana Silva a partilhar aquilo que ela hoje ainda quer deixar para a nossa reflexão. Hoje quero trazer novamente um assunto que eu acho que é necessário refletirmos muito sobre ele, que é a notícia que saiu na quinta-feira no JN. Há 4 pedidos de ajuda por dia de vítimas de violência doméstica, sobretudo pelo telefone, compreendemos porque o medo fala muito alto, e em 4 dias de junho, 5 mulheres foram esfaqueadas, sendo que uma delas foi em Guimarães e morreu, vítima de no contexto de violência doméstica, vítima de violência doméstica. E por isso...
gostaria de trazer aqui uma citação da Maria Lamas: é preciso abanar a indiferença. E possamos todos, muitas vezes, fugir-nos o pensamento para o que se passa dentro de quatro paredes, nós não temos nada a ver com isso, mas não, aquelas pessoas tiveram uma vivência, viveram na nossa sociedade e por isso optaram ou foram por um caminho que não deviam ir. E é cada vez mais necessário que as mulheres se organizem e por isso Maria Lamas foi também uma das fundadoras do Movimento Democrático de Mulheres, que ainda hoje luta pelos direitos das mulheres, mas é sobretudo necessário, e eu acho que os meus colegas de painel que são pais de meninas e por isso de futuras mulheres brilhantes, que não as convençam de que as mulheres não podem ter vozes estridentes, não podem ter comportamentos desadequados, não podem silenciar quando estão a ser agredidas, não podem muita coisa, e por isso cada vez mais temos que dar às mulheres o lugar que elas têm e merecem. Carlos Rangel Mourinho, o que é que ainda devíamos ter falado? Ou parece ser ainda trazido aqui? 30 segundos antes para aplaudir tudo o que a Mariana acabou de dizer e que, de facto, era importante que abanássemos a indiferença e que, inclusivamente, tivemos esta semana uma notícia em Guimarães, precisamente, de um homicídio de uma senhora por parte do seu marido. O que é sempre, de facto, trágico e não aprendemos. Uma nota muito breve para falar na Irmandade do Príncipe dos Apóstolos de São Pedro, do Toral, que está a decorrer as festas de São Pedro. Inclusivamente, no dia de hoje, tivemos a Aura Miguel a falar... De hoje, quinta-feira, em que estamos a gravar o programa. Exato. A Aura Miguel, que nos veio falar sobre a Jornada Mundial da Juventude, as várias que ela esteve presente, e agora vamos ter de Lisboa, e de facto também para dar aqui um sinal público de que de facto a Igreja Católica está a passar por um momento bastante difícil, mas eu como católico é nos momentos difíceis que nós devemos aparecer, assumir que é uma igreja de que eu tenho o prazer de fazer parte, temos que assumir o nosso passivo, mas adorava que de facto as Jornadas Mundiais da Juventude com o Papa Francisco sejam um grande sucesso. E o Carlos Rangel Mourinho a trazer aqui uma mensagem de alguma esperança, e o Vítor vai pegar nela também, no seu minuto final. De um jovem, 10 anos, de Helena Abreu, que foi considerado o melhor aluno da disciplina de português no 5º ano, em solo britânico, é de Guimarães. Estamos agora a vir com um sorriso mais que feliz. E com razões para isso, porque de facto ele foi considerado o melhor aluno não só em Inglaterra, mas de todo o Reino Unido. É de Guimarães, filho de pais vimaranenses, nasceu no centro de Londres, mas nunca deixou de querer falar português, de permanentemente manifestar essa intenção e de estar com regularidade em Guimarães várias vezes ao ano, e na próxima sexta-feira, 7 de julho, na tarde do dia 7, vai receber na Embaixada de Portugal em Inglaterra o diploma respectivo de mérito. E com esta nota positiva, chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães em Debate. A promessa de que voltaremos de hoje a 8 dias com outros temas e outros protagonistas. Por agora, é o desejo de sempre, o convite para que tenham um fantástico fim de semana.